Em Atos capítulo 4, versículo 1, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós lhe agradecemos pela graça de ter sua palavra e inclusive não ser hoje, pelo menos no Brasil, perseguidos por causa dela. Certamente haverá um dia em que haverá perseguição, Senhor. Haverá um dia em que se levantarão pessoas tanto do sistema religioso como do sistema regido, direcionado por Satanás, pelo anticristo, e fará com que muitos serão perseguidos por causa da tua palavra. Mas que o Senhor possa armar uma geração e prepará-la para o dia dessa batalha. Eu sei que o Senhor me levantou para ajudar muitas pessoas e tornar essas pessoas noiva de Cristo, inseri-la dentro do propósito eterno de salvação. Nós lhe dizemos, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, no meio de nós. Amém. Bom, nós vamos estudar hoje a parte de Pedro e João perante o Sinédrio. Pedro e João perante o Sinédrio. Por que Pedro e João estavam diante do Sinédrio? Primeiro, o que era o Sinédrio? Para as pessoas que dizem, eu não sei o que é o Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia da época que representava os religiosos da época. Ou seja, dentro do Sinédrio havia primeiro a voz principal, que era o sumo sacerdote, que na época de Jesus era Caifás, o responsável, e depois, na época de Pedro, João, quando Pedro, João e os discípulos assumiram, né, a sua missão de apóstolos, né, quem assumiu o sumo sacerdócio foi Anás. Anás se tornou o sucessor, vamos falar assim, de Caifás, nome conhecido, que foi usado para inclusive julgar o próprio Senhor e trazer, obviamente, maldição sobre o povo por não ter discernido o Filho do Deus vivo. Pedro e João se apresentaram diante do Sinédrio. Por quê? Porque Pedro e João estavam indo para orar, na hora nona, no templo de Jerusalém, e passando pela porta, uma das portas principais, né, a porta formosa, estava ali um homem mendigo, de nascença, que era paralítico. A Bíblia diz, e nos fala isso um pouco depois, que ele tinha um pouco mais de 40 anos, e Pedro e João, passando por aí, simplesmente pararam. Quando esse homem pediu esmola, Pedro, tomado pelo Espírito Santo, diz assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te. E esse homem se levantou, Deus firmou os pés desse homem e imediatamente foi curado. Foi um alvoroço, imagina, os judeus todos se reuniram, os que estavam lá para ver esse espetáculo sobrenatural. E claro, Pedro não perdeu a oportunidade de apresentar quem estava atrás desse grande milagre, porque afinal o milagre tem um propósito. Não adianta receber uma cura ou uma pessoa ser curada sem ela ter o entendimento de quem está atrás desse milagre. Ou seja, isso é importante falar sobre esse assunto, porque às vezes muitas pessoas me falam assim: pastor, ora por uma pessoa lá do meu trabalho, por favor, porque ela vai ser operada e
e enfim, ora por ela, por favor. Só que a cura, primeiro vocês devem saber, a Bíblia diz, Jesus diz que a cura é para as ovelhas. A cura é o pão das ovelhas. E Jesus falou, inclusive, por uma mulher que não servia a Deus na sua época: eu não vou tirar o pão das minhas ovelhinhas para dar aos cachorrinhos. Então Jesus deixa bem claro que o pão não é apenas a palavra de Deus, mas nem as revelações, mas tudo aquilo que se relaciona aos benefícios do reino dos céus. Inclusive essa mulher que veio até Jesus, ela queria o milagre da sua filha. Mas Jesus deixa claro que o pão, os milagres, são para aqueles que ou são escolhidos por Deus com um propósito, Deus diz, eu vou me revelar a essa vida, ou por realmente uma pessoa que busca o Senhor. Então, quando uma pessoa pede para um homem de Deus uma oração para que Deus possa abençoar, é algo que nem sempre esse homem de Deus realmente vai liberar essa bênção, ou até mesmo apresentar uma oração que vocês esperam. Por quê? Porque se eu oro por uma pessoa para que ela seja curada, por exemplo, da sua paralisia, o que adianta eu orar e pedir a Deus, sendo que essa pessoa não quer nada com o Deus do milagre? Ou seja, tudo bem, vai se levantar, mas vai continuar com suas duas pernas aí na direção do inferno. E ali vai resolver alguma coisa? Não. O milagre tem que ter seu propósito. Ou seja, atrás de Deus manifestar sinais e milagre, há um propósito de apresentar o Deus do universo, Jesus Cristo, Yeshua, o Senhor do Senhor. É isso que vocês devem entender. Por essa razão, Jesus, inclusive, que multiplicou várias vezes pães, né, no meio de grande multidão, Jesus fez um grande milagre, multiplicar os pães e os peixes, né, na primeira vez. E quando isso aconteceu a segunda vez, Jesus disse para o povo, você não entendeu o porquê eu fiz isso? Vocês não estão entendendo por que eu fiz isso. Ou seja, não é para satisfazer o ventre dessas pessoas apenas. Era principalmente para que eles entendessem quem estava atrás, a revelação de quem Jesus era de verdade. Então, quando vocês direcionam uma oração de cura, uma oração para uma pessoa, entendem que nem sempre Deus vai concordar com o fato do Senhor manifestar a cura para essa pessoa. A não ser que Deus venha nessa pessoa um coração compungido, um coração rendido, humilde, para reconhecer que a pessoa que está orando por essa pessoa possui o Espírito Santo e que, vendo o testemunho dessa pessoa reconhece o quanto precisa de Deus. Consegue entender? Sempre falo que, para muitos, a única chance que elas têm de se salvar é a dor. O único remédio que essa pessoa tem e chance para acordar da sua vida contínua de pecado e de ausência e atenção a Deus, é essa pessoa passar por uma enfermidade. Mesmo que choca muitos que estão nos vendo, isso é verdade. Porque o que mais vale? Estar sã, saudável, e ir para o inferno, saudável? Ou estar doente e de repente fazer com que essa doença enfraqueça a sua vida, enfraqueça a sua alma, porque tem pessoas que são fracos e têm doença na alma, tem outras que têm doenças espirituais, doenças físicas, mas que todas essas coisas sejam opressão
a manifestação permitiva por parte de Deus vem a trazer o quê? Um quebrantamento e uma necessidade do homem se tornar a Deus. Então, amados, houve um grande milagre em Israel, foi inclusive o início de um ministério poderoso da igreja primitiva, no qual milagres e sinais acompanhavam os apóstolos. E por causa desse alvoroço, inclusive muitos, a Bíblia diz que 3.000 pessoas, sabe o que é 3.000 pessoas? É muita coisa, reconheceram que as palavras que Pedro começou a pregar, apresentando Jesus, 3.000 pessoas se renderam a Deus. Só que, no capítulo 4, olha o que diz a palavra. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes. Epa, esse é o grande problema. Aí começa o problema. Os sacerdotes. O maior problema que Jesus tinha na época não era com os super pecadores, não eram com as Maria Magdalenas, não eram com os Mateus, que enganavam o povo e roubavam e trazia benefício para a sua vida financeira. Não era com os pecadores, era com as pessoas que faziam parte de um sistema religioso. Inclusive, prepara, porque eu vou falar sobre o sistema hoje. E é importante entendermos também sobre o sistema atual, no qual nós estamos presenciando e vivendo. Os sacerdotes chegaram, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Que lindo! Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000, ou seja, teve primeiramente uma remessa de 3.000 antes, né? E depois, por causa do milagre, aí as pessoas se juntaram ainda mais e 5.000 pessoas acreditaram. Que coisa tremenda. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-lo. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: a autoridade e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está ali curado diante dos senhores. Então Pedro já deixa bem claro que quem fez é Jesus Cristo, é por meio do seu poder. Continuando, olha isso, Pedro continua: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Ou seja, bom, isso pode parecer um pouco difícil de entender para você, mas eu vou explicar, já cheguei a explicar sobre o assunto.
que a pedra angular significa. Né? Em outras traduções, fala da pedra principal. Né? Mas em um trecho tomado do Salmo 118, versículo 22, que um salmo davídico é escrito por Davi, que fala justamente acerca de Jesus. Pedro, ele toma esse trecho de Salmos para que justamente os mestres da lei pudessem entender quem era essa pessoa que, inclusive, Davi retratava. Então, Pedro fala acerca desse trecho que diz: a pedra, Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, a pedra que se tornou a pedra angular. Bom, Pedro fala aqui de uma pedra, que obviamente é Jesus, a pedra angular, que foi rejeitada. Essa pedra angular, o que era uma pedra angular? Como diz a palavra angular, isso significa que uma pedra que juntava um ângulo. Dentro da engenharia de construção, inclusive até o dia de hoje, né, existem certas colunas, né, que se você tira, tudo desaba. Né? Mas também na construção, na engenharia da construção, inclusive na época eles faziam construções incríveis. O que dizer das construções monumentais, como Roma, e suas construções, né, de cair o queixo, pois eles entendiam que havia certas construções que, se você tirava a pedra angular, que juntava um ângulo principal, pois tudo caía. Ou seja, não haveria possibilidade de construção se a pedra angular fosse retirada. E quando se fala e se trata aqui, quando Jesus é retratado como pedra angular, e Pedro usa esse trecho para dizer que eles, os fariseus da época, rejeitaram Jesus, os mestres da lei rejeitaram Jesus. Por quê? Porque essas pessoas religiosas eram responsáveis pela construção do reino de Deus, pela construção do templo, o verdadeiro templo, que não era feito de pedra, mas o templo do corpo de Cristo. Mas como eles rejeitaram a pedra principal, a pedra angular, esses se tornaram construtores que falharam. Israel, até o dia de hoje, falhou na sua construção por rejeitar o Filho do Deus vivo, o início, o fim, o alfa e o ômega. Pedro continua dizendo no versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Gente, isso é uma mensagem, tem alguns católicos que estão nos vendo aqui, que seja claro, se existem outras religiões, outras pessoas que têm convicção de que por outro nome é possível ser salvo, então vocês estão no erro. Maria não salva, João não salva, quem salva é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Se vocês crêem no apóstolo Pedro, fundador da igreja primitiva, então assim ele diz, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Versículo 13.
Aí já vou falar bastante sobre versículo 3. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que foram curado, nada podia dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Bom, Pedro e João, eles estavam comparecendo diante do sinédrio, né? E eles foram interrogados por Caifás, eles foram interrogados por Anás, né? Que era o sumo sacerdote, como eu cheguei a falar, e outras autoridades religiosas, por causa do grande milagre operado por Pedro por meio do poder de Deus, né? E depois de Pedro pregar o seu sermão, começou as interrogações. Interrogaram Jesus e, obviamente, a história se repete. Todos os que falar em nome de Jesus Cristo serão perseguidos. Saiba disso, mesmo dentro da sua casa. Mesmo dentro da sua casa. Mesmo seus irmãos. Mesmo é necessário. Jesus deixa claro, haverá perseguição. Mas é claro, se você se posiciona como tal e não se envergonhar do nome de Jesus, haverá perseguição. Agora, se você é um agente 007 que não quer falar, que não quer assumir sua posição de cristão como deve ser, ao ponto que, se necessário, ofender, quando uma pessoa lhe pede fazer algo que desagrada a Deus, e você se omitir, pois, obviamente, isso não vai trazer nenhuma divisão dentro de casa. E vocês sempre estarão bem com essas pessoas. Porém, Deus vos chamará de hipócrita. Deus vos chamará de pessoa que, na verdade, se envergonha do nome dele. Quando uma pessoa assume verdadeiramente o assento em Cristo Jesus, se o mundo espiritual, o mundo das trevas, vai conspirar para justamente lhe confrontar, a fim de que você nega o Filho do Deus vivo. E o Senhor usou Pedro com poder para curar um paralítico. Agora, diante desse fato irrefutável, Anás, religioso da época, junto a outras autoridades religiosas, eles não aceitaram a pregação do apóstolo. Eles não aceitaram. Eles sabiam que Pedro e João eram pessoas sem cultura, ou seja, pessoas simples que não falavam por si mesmo. E mesmo Pedro usando a palavra de Deus e realizando milagres, prodígios extraordinários, o coração desses homens se fechou. E a única coisa que eles queriam é impedi-lo a propagar o nome de Jesus Cristo. Mais à frente, nós vamos ler que foi dado a Pedro e a João a ordem de não falar mais de Jesus. Mas veja o que eles responderam. Veja o que Pedro e João respondeu. Atos 4:19. Vamos seguir juntos. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, Pedro e João não estavam com medo de homens, não. E eu lhes faço essa pergunta: até onde vai a sua fé? Até onde vai a sua fé?
Até onde você está disposto a defender as convicções e revelações que Deus entregou nas suas mãos? Será que um membro da sua família terá poder para influenciá-lo a retroceder? Será que uma pessoa que você respeita muito conseguirá trazer dúvida dentro de seu coração no que desrespeita o plano que Deus tem para a sua vida? Pois eu lhes falo, irmãos, sempre haverá oposições quando você está disposto a defender a verdade. Vocês querem aceitar isso? Ou está sendo tão difícil para alguns de vocês que estão me vendo que você está a ponto de desistir e para não perder essa pessoa, você está disposto até mesmo a retroceder para você se alinhar e se tornar tal qual essa pessoa é? Sempre foi no passado e não será diferente nos dias vindouros para a noiva de Cristo. Pedro foi perseguido, João foi perseguido e a noiva, mesmo nos dias contemporâneos, será perseguida. Vocês podem estar certos em relação a isso. Pois eu lhes garanto que assim como o Sinédrio de 2000 anos atrás, hoje em dia, há-se um grande sinédrio. Um grande sinédrio que existe já no Brasil. E vai crescer. E vai se fortalecer. E vai se fortalecer. Lhes garanto que um grande sinédrio composto das pessoas mais influenciadas do sistema gospel no Brasil e no mundo se levantará contra todos aqueles que irão defender as sãs doutrinas. E não haverá milagre. Não haverá milagre que os farão mudar de ideias. Nem o poder de Deus amolecerá os corações deles. Porque esses defenderão o sistema no qual o reino de Deus é longe de se manifestar. É um sistema religioso construído com base a métodos e doutrinas humanas, que junta costumes e tradições. É um sistema que abolia a lei e apenas usa a graça como meio escapatório para viver um estilo de vida mundano. Mas os Pedros e os Joões dessa geração serão em breve perseguidos, menosprezados por esses poderosos. Esse sinédrio, vamos chamá-lo de contemporâneo, está se fortalecendo dia após dia. Inclusive tem até um partido político que possui o seu nome. Como urubu se ajunta famintos por poder frente à autoridade presidencial, simulando uma união fraternal cristã que, na verdade, não passa de ambição pelo poder. Cada Caifás e saduceus desse sistema gospel representa sua denominação. Mas todos esses vivem pela ambição e lutam para defender o seu pedaço. Esses afirmam que Jesus é o Senhor da sua nação. E realizam grandes marchas, segundo eles, para glorificar o nome do Senhor. Mas os seus testemunhos confirmam o fato que glorificam
a Satanás. O poder os faz crer que podem julgar todas as coisas, mas nada são, porque só um homem de Deus é capaz de julgar todas as coisas, como assim diz a palavra do Senhor. Na eleição de um presidente supostamente crente, essas meretrizes venderiam o que for para estarem ocupando um assento perto da suprema autoridade brasileira. Por isso que ocupam o último lugar no assento celestial. O sinédrio de hoje abafa o que é puro, abafa o que é santo, abafa o que é simples, abafa o que é verdadeiro. Mas Pedro e João poderiam ter ocupado um bom assento perto desses saduceus, mas eles simplesmente recusaram. Mesmo que na sua época o sinédrio era uma autoridade que deveria ser respeitada, sim, amados, mas Pedro e João se posicionaram diante deles. Eles não se vendiam diante a política do sistema. Não eram amigos de Pilatos, nem menos amigos de Herodes. E o que dizer de Caifás? Eles não tinham medo do homem, nem das suas consequências. Eles amavam a Jesus de tal forma que eles estavam dispostos a sofrer consequências por desobedecer a esse sistema para obedecer à suprema autoridade que é Jesus. E sempre foi. Pois a Bíblia diz: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O povo que ele escolheu para lhe pertencer. Salmos 33, versículo 12. Sim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós devemos orar pela nossa nação, sim. Nós devemos orar para que o Brasil se torne rendido aos pés do Senhor. Sim, devemos fazê-lo. Mas para que a nação seja do Senhor, os seus governantes, junto aos seus conselheiros, devem pertencer ao Senhor. Os eleitos que estão me vendo neste momento, os chamados que estão me vendo neste momento, que são recrutados para uma grande batalha, escutem-me. Quem, nos últimos dias no qual nós estamos vivendo, irão representar o nome santo do Senhor? Quem não se doblará diante do sistema corrompido e obedecerá, custo que custar, aos comandos do alto? Porque se devemos tomar exemplo naquilo que está escrito, então tenhamos como exemplo a igreja primitiva do livro de Atos. Quem representará essa geração? Vocês? Eu creio que você não foi atraído nessa palavra, nessa igreja online. Muitos não perdem um culto. Eu fico muito feliz por isso. Porque a noiva reconhece a noiva. Não creias que eu me acho o único e o resto está tudo corrompido. Vocês estão errados. Há muitas pessoas como eu
Pessoas aliançadas que não se dobram diante do Deus Baal, que não se vendem com politicagem, que não se vendem. Há outras pessoas, sim. Há pessoas sérias. Há muitas pessoas nos Estados Unidos, no Brasil, na França, no Meio Oriente, sim. Mas maior é o sistema pelo qual muitos se corrompem. Porque o que mais barulho faz são aqueles que têm o poder nas suas mãos. A noiva trabalha, mas ela não precisa falar e expor as proezas de Deus, porque ela obedece a seu Senhor, sem querer aparecer, sem querer manipular ninguém, apenas ela se submete às instruções do seu amado. Quem não se dobrará diante do sistema corrompido e obedecerá custo que custar aos comandos do alto? Se é você, meus amados, então começa dentro da sua casa. Começa dentro da sua casa. Inicie a sua jornada tomando o timão espiritual da sua casa e defenda a sua casa contra tudo aquilo que possa ser motivo dela se perder. Não tenha medo do homem. Nem se apavorem por causa de rumores. O que o homem pode lhe fazer? Nada. Nada. Por quê? Porque viver é Cristo. E morrer por causa de Cristo é lucro. Amém? Amém? Que o espírito de ousadia que estava sobre o apóstolo Pedro e o apóstolo João também repousa sobre vocês. Você não é o último nem o único a passar por dificuldades dentro de casa, porque essa pessoa não está valorizando quando você lhe convida para sentar e ouvir as palavras de Deus. Você não é o único que passa por isso. Porém, eu vos digo nesta noite, não vos deixais influenciar e nem desanimais por causa disso. Prevalece firme. Ao contrário, fortalecem-se no Senhor. E custa o que custar. Se tem que dormir 2 dias na prisão, 1 dia na prisão, como João e Pedro estiveram, antes de comparecer diante do Sinédrio, então seja assim. E não é porque isso lhe acontecer que Deus não estiver com você. É necessário, sim, por causa de Cristo parecer. Senhor Deus, a igreja no Brasil não está sendo perseguida. Quando falo da igreja, eu não falo da igreja evangélica. Eu falo da noiva de Cristo, que por enquanto, não está sendo tão perseguida assim. Mas eu vejo a cada dia o quanto o sinédrio dos dias de hoje está crescendo. Onde alguns afirmam, após marcar um gol, colocam uma ficha na cabeça, colocando Jesus 100%. 100% sendo que os testemunhos são lamentáveis. Afirmem possuir a bandeira evangélica. Se façam grandes eventos, onde inclusive presidentes estão. Meu Deus, e tu vira teu rosto. Porque a nação, Senhor, será sua quando a reforma se estabelecer em primeiro lugar. E quando uma geração firme, dedicada
constante, faminta por obedecer suas instruções, se posicionarem em teu nome, Jesus Cristo, custo que custar. Que essa geração que está me vendo, Pai, possa se juntar e saibam que não estão sozinhos. Por isso que bem sei que o Senhor levantou a hoste para fazer com que todas essas pessoas sejam líderes, sejam pastores, sejam evangelistas, sejam líderes de células, que até o dia de hoje não se encontraram, mas reconhecem a noiva por meio das palavras que Deus colocou na minha boca. Pois eu lhe agradeço, Senhor, porque hoje o Senhor dá para essas vidas a oportunidade de se juntar a Davi, se juntar ao exército dentro da caverna de Adulão, para amanhã, no devido tempo, no tempo do Senhor, esse exército sair para se vencer o sistema de Satanás e preparar o caminho para que o Rei da Glória venha. Amém e amém.